Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique. Bem, e nesse vídeo a gente quer responder ao Capture the Flag que aconteceu nessa noite de sexta-feira, dia 20 de outubro, na Faculdade de Pitágoras de Imperatriz. Tá? Foi um ótimo desafio, nós tivemos aí 20 equipes e foi muito bom ter participado e ter colocado essa galera aí para passar mais de 3 horas aí tentando resolver os desafios. Bem, aqui é a nossa plataforma, tá? Onde nós temos os acessos. Você pode acessar e se cadastrar e entrar para resolver os desafios. Aqui nós temos as instruções. Nós tínhamos equipes, de cada equipe tinha 4 integrantes, onde eles tentavam responder aí o número total de 15 desafios, tá? Então foi muitos desafios e a galera conseguiu responder bacana. E o formato da flag, como está aqui nessa segunda instrução, é a arena entre chaves e um MD5, tá? Algumas flags principais, todas as flags principais carregam essa sintaxe, tá? E outras flags mais simples, a questão já está dizendo que tipo de formato ela tem. Bem pessoal, esse CTF, esse Capture the Flag no Pitágoras, que teve como evento Arena Hacker Pitágoras, tem o apoio da Escola Hacker Ético, tá? Nós temos aqui a Escola Hacker Ético, você pode acessar, certo? Como também a empresa Insect Security da cidade de Imperatriz do Maranhão, tá? Onde você pode acessar também e ver alguns cursos online e assim sucessivamente, tá? Para você acessar o site da Escola Hacker, você pode digitar no seu endereço escolahacker.com.br. Lá tem vários cursos, tá? E é um centro de treinamento voltado para segurança e cybersecurity, né? Voltado para profissionais de segurança da informação, tá? Então tá aí o site direitinho, certo? Você pode acessar o nosso Facebook também, tanto quanto o Insect Security, tá aí o endereço, como também a Escola Hacker Ético, também o Facebook, tá? Se inscreva lá, dê sua curtida na página, certo? E acesse o site também para alguns cursos também. E acesse o site do Insect Security para você conhecer um pouco mais da nossa empresa. Então é isso, gente. Então qual é o objetivo desse vídeo? Resolver as questões que foram feitas durante o Capture the Flag. Tá, isso que eu vou fazer agora juntamente com vocês. Vamos lá. Tá, então assim que o aluno se cadastrava no sistema, tá, ele podia entrar nesse menu aqui em cima, desafios, onde era ilustrado aí todos os desafios dos quais ele podia resolver, tá? Então eu vou começar pelo primeiro aqui, teoricamente era o mais difícil de todos eles, tá? Baseado em engenharia reversa, na verdade é uma compilação de um código simples para a gente tentar resolver. Vamos lá, vamos clicar nele aqui. Aí eu tenho aqui algumas informações, né? O que é isso, por exemplo, valendo o valor de 51 pontos. Nós tivemos 5 equipes que resolveram esse CTF, perdão, essa flag, tá? Tá aqui Hackneyboard, Stack, o Chapéu do Fim, da mesma equipe, e a Dorky, que também foi campeã também, tá? Então vamos lá. E ele me dá um arquivo aqui, tá? E tem o seguinte texto: eu fico me perguntando o que é isso, já tentei de tudo, mas isso continua aparecendo no meu servidor, tá? É o seguinte, e ele dá um arquivo pra gente. Vamos tentar verificar esse arquivo. Vamos abrir ele aqui, vamos colocar ele aqui na área de trabalho. Por exemplo, vamos criar aqui uma pasta Arena Hacker, por exemplo. Vou deixar esse cara lá. Beleza, eu baixei o arquivo. E como de costume, eu gosto de acessar sempre pelo terminal, tá? Eu até recomendo, tá, que quando a gente participa de Capture the Flag, CTFs assim, é bom de ter Linux, por exemplo, e alguns conhecimentos de Linux, porque é a base de alguns profissionais, tá? Então tá aí o nosso arquivo que nós acabamos de baixar, tá aí, dia 21 de outubro, às 8h26, meia-noite 26, você pode conferir meu horário aqui. Também estou fazendo agora nessa madrugada de sábado, nós acabamos de chegar em casa aqui, tá? Depois do CTF, já é sábado, dia 20, o CTF, sábado dia 21, o CTF foi realizado nessa noite, tá? De outubro, dia 20. Então eu acabei de baixar o arquivo, certo? Primeiramente, se vocês, por exemplo,
tentasse abrir o arquivo com editor de texto, por exemplo, você ia perceber que você ia encontrar alguns códigos malucos aqui, certo? Mas o objetivo não era esse. Se você analisar friamente esse arquivo, por exemplo, você vai perceber que é um cara diferente, não é uma imagem, tá? Não é um vídeo, tá? É um cara compilado, tá? Dinamicamente linkado, interpretado. Ou seja, isso aqui é um aplicativo, tá? Compilado, certo? Com o GCC, tá? Se você pegar o compilador de comandos do Linux, do GCC, para a linguagem C, você vai perceber que nós temos aí todo o aplicativo, ele fica dessa forma, ele pega essa descrição de arquivo. Então nós temos aí um aplicativo. O que nós temos que fazer? Dar permissão para esse aplicativo, certo? Permissão de execução, no chmod, e executar esse cara, certo? Pronto. Quando eu executo esse cara, ele me dá várias informações e vários números aí, certo? O que eu tinha que fazer? Eu tinha que copiar aqui esses números. Eu já copiei aqui no meu terminal. Eu vou usar o gedit aqui, que é mais simples e mais rápido para a gente fazer algumas edições aqui. Deixa ele abrir aí. Abriu aqui. Deixa eu abrir aqui o editor de texto. Certo, eu tenho ele aberto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colar esse código aqui, certo? E vocês percebam que eu tenho vários números. Se eu for prestar atenção nesses números aí, eu vou achar uma charadinha, né? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu copiar aqui e vou deixar só os números para a gente tentar algumas coisinhas, certo? Então eu vou substituir esse string info, posso deixar só os números, certo? E vou fazer com que esteja só os números, por exemplo, para a gente entender que tipo de números são esses. Pronto, agora eu tenho só os números. Então eu tenho todos esses números aí. O que eu preciso fazer agora? Eu tenho que observar que números são esses. Se eu prestar muito bem atenção, eu vou perceber que isso aqui são números decimais, tá, gente? Então eu vou copiar esses números decimais, certo? Eu podia usar qualquer aplicativo, por exemplo, para converter decimais em forma textual. Eu tenho aqui decimais, por exemplo, para texto. Esse site que eu estou usando é um site, uma ferramenta nossa que a gente acabou baixando da internet para utilizar de conversões rápidas, tá? Você pode utilizar qualquer site na internet para fazer isso. Bem, eu acabei colocando aqui o decimal que eu encontrei naquele aplicativo e eu percebi que ele me deu algo parecido aqui com a nossa chave, que é a arena entre chaves alguma coisa, correto? O que eu preciso fazer? Eu percebi que ela está ao contrário. Eu vou usar nossa ferramenta aqui para colocar esse cara ao contrário. Eu vou perceber que está aí. Aí eu tenho a nossa flag. Eu vou copiar ela aqui. Faltam as chaves ali, mas eu vou acabar colando ela aqui. Vou colocar a última chave e vou testar para ver se está ok. Pronto. Aí eu mato. A flag está correta direitinho. E eu consegui a primeira questão, certo? Então vamos para a segunda questão, Web 004. Vamos abrir ele aqui. Aí o que ele me fala? Ele me fala que tem vários pontos de interrogações e uma mensagem de F-Society, tá? E me dá aqui um http://ip de servidor 2.80/alto, tá? Muitos alunos clicavam aqui no IP de servidor, por exemplo, e não mostrava nada, né? É lógico, certo? Eu vou clicar para abrir uma nova aba aqui para ficar melhor. E o IP do servidor mostrava nada. Na verdade, o aluno tinha que trocar, né? Tinha que encontrar qual é o IP do servidor, tá? Ou seja, o servidor do qual está a plataforma. Então, no meu caso aqui, durante o evento era outro endereçamento, que era outra rede, mas no meu caso aqui na rede Wi-Fi, esse endereçamento aí. Então eu tinha que trocar o endereçamento
certo? 80, você podia botar a porta 80 ou deixar sem porta, por exemplo. Entrava. Aí ele tinha um vídeo, certo? Um vídeo de mensagem de F-Society, é um vídeo da série Mr. Robot. E na verdade o vídeo era para confundir mesmo, né? Enquanto o aluno estava observando o vídeo, o que estava acontecendo? Ele não percebia o que acontecia na página, correto? Ele podia analisar o código-fonte da página, não encontrar praticamente nada. Na verdade, ele encontrar algo estranho, que ele está me dizendo aqui que todas as vezes eu estou abrindo várias outras páginas, certo? É estranho isso aqui, só que ele fica perdido. O que eu vou fazer? Tá? Mas a ideia é o seguinte, é uma falha de segurança isso aqui. Muitas vezes quando nós estamos acessando alguns sites, a gente não percebe que a página pode carregar as informações rapidamente sem que a gente perceba. E alguns aplicativos podem ser executados automaticamente durante a navegação das páginas. Tá? Não sei se você percebeu bem no vídeo, mas durante vendo o vídeo e a abertura desse site, dessa página, foi executado mais 20 páginas junto com essa página desse vídeo, tá? Então o aluno tinha que perceber isso aí, é uma falha de segurança. Muitas pessoas caem nessa falha, por quê? Porque acessam as páginas e não sabem que essas páginas abrem outras páginas, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então se eu perceber aqui, elas lá no canto superior direito aqui, eu percebo que o meu navegador bloqueou vários pop-ups. Alguns navegadores bloqueiam, mas outros não, tá? E durante esses pop-ups, são várias janelinhas. Para quem não sabe, pop-ups são janelinhas, são abertas nos navegadores e dos sites através de navegadores. Aí eu tenho várias páginas desse mesmo site que foram abertas. Então não tem nada a ver com a mensagem. É na verdade essas pop-ups aqui. E se eu abrisse qualquer uma dessas pop-ups, eu podia perceber que tinha outra mensagem naturalmente que não tinha nada a ver no processo, tá? E se eu verificasse o código-fonte dela, eu percebi que era só um frame mesmo de um vídeo no YouTube normalmente, tá? Então praticamente não tinha nada. O que o aluno tinha que fazer? Ele tinha que verificar todas essas pop-ups, todas essas páginas que foram abertas automaticamente de forma invisível lá, tá? Para tentar encontrar alguma coisa. E eu já vou dizer logo para vocês, né? Para ficar mais rápido, a pop-up era web 00419.html. Se eu abrisse esse pop-up, o vídeo normalmente, tá? Mas se eu examinasse o código-fonte dessa página, eu percebi que eu tenho aqui um comentário, né? More videos on SendSpace, ou seja, veja mais vídeos nesse arquivo aqui no SendSpace. E o SendSpace, eu vou copiar esse link aqui, eu vou colar esse link estranho que apareceu, eu vou colar ele aqui para ver o que acontece. Então, claro, vai me levar a um arquivo que tem uma imagem, tá? Ou seja, o que eu tinha que fazer? Abrir esse arquivo, tá? E verificar que tipo de imagem seria essa, certo? Vou clicar aqui para ele baixar para mim. Feito isso, eu baixo a imagem, ou supostamente a imagem, tá? Vou verificar se esse cara é uma imagem mesmo. Vou limpar a tela aqui, aliás está aí. Vou verificar se esse cara é realmente uma imagem, certo? É realmente uma imagem. Ok, então eu vou abrir a pastinha onde ele se encontra. Cadê a pasta? Tá aqui a Nana Hacker. Tá aqui a imagenzinha. Vou abrir a imagem. Então tá aí. É feita a abertura da imagem, tá? E o que o aluno tinha que fazer? Ele tinha que ler esse código em QR Code, tá? Código em QR. Ele tinha que ler esse código para tentar descobrir alguma coisa, tá? Então vamos lá descobrir o que esse código tem. Vou fazer a leitura dele. Você podia utilizar o seu celular para ler esse código, por exemplo, ou utilizar um site específico, tá? Como no vídeo aqui fica estranho eu colocar o celular para fazer a leitura do código, eu vou usar um site para fazer isso, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui, pesquisei no YouTube QR Code Reader Online Image. Por exemplo, eu tenho aqui esse segundo site aqui. Por exemplo, você podia utilizar seu celular, qualquer outro tipo de site para fazer isso. Eu tenho aqui o tipo que eu quero, um QR Code. Vou fazer a leitura do arquivo que eu acabei de baixar. Por exemplo, vou pedir para ele fazer a leitura.
ele vai fazer ler para mim. Você podia utilizar o celular diretamente para isso. Pronto, ele já me mostra aqui que eu encontrei a flag no formato especificado que foi pedido, tá? Então eu já posso fechar as outras janelas aqui, por exemplo, e vou testar, ver para ver se essa flag que eu encontrei está ok ou não. Vamos submeter, pronto, tá aí. A gente matou a charada e eu fui praticamente o único a resolver essa flag aqui, ninguém resolveu, tá? Vamos fechar aqui. Vamos para realizar responder a próxima flag, que é do tipo web, que era a página de login, tá? Vamos abrir aqui, ele me dá um texto aqui, certo? E me dá outro link, é o mesmo link da flag anterior, tá? IP do servidor, tá? /login, tá? O que eu vou fazer? No meu caso aqui, o servidor é o 50, é o 0105, por exemplo, tá? Era aberta uma página como essa, uma página de login do site do provedor de serviço HostGator, tá? Sem CSS, sem nada. Os links reais, por exemplo, eu podia testar qualquer e-mail aqui, por exemplo, tá? Por exemplo, qualquer tipo de senha, fazer alguns testes e naturalmente sempre me voltava para a página, tá? Eu pude verificar o código-fonte da página para tentar localizar algo, mas não era o nosso objetivo. E onde é que estava a flag? Estava simplesmente naquilo que muitos usuários esquecem também. É que as páginas podem guardar o que a gente chama de cookie, que é o biscoitinho, né? Em tradução direta. Esse cookie guarda informações daquilo que a gente pode estar usando em formulários. Então é bacana a gente conhecer que tipo de cookies, que são arquivos de texto que salvam as nossas informações dos navegadores, o que eles estão salvando da gente na verdade, tá? Então você podia utilizar qualquer navegador, como Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc., para analisar os cookies das páginas. No meu caso aqui eu estou usando o Google Chrome, era só clicar no botão direito aqui, usar o menu, a barra de ferramentas, não tem problema, e clicar no botão inspecionar, e ele ia trazer uma área exclusiva para me inspecionar todo o site. Diante de todas as opções que ele me deu para analisar, eu tenho aqui os cookies, certo? Aí eu tenho vários cookies aqui, e se a gente prestar atenção, um deles é estranho, né? É no formato que a gente quer da nossa flag, arena, e o nosso MD5. O que eu tinha que fazer? Copiar esse cara aqui, colar aqui, especificar no formato da nossa flag, por exemplo, e submeter. Pronto, flag correta, mais um ponto pra gente. Vou fechar aqui. Feito, respondi o desafio web 002, vamos para o desafio cripto 001. Eu vou clicar nele aqui. Aí eu tenho aqui a seguinte frase: eita, que tem cada um. O que é isso? T-Bone é um jovem analista de rede que quer saber se cifrou sua página onde tinha sua senha. Que sem querer cifrou sua página onde tinha sua senha. Vamos ajudar o T-Bone. Ele me dá outro arquivo. Vamos baixar esse arquivo, esse desafio, certo? E vamos novamente analisar que tipo de arquivo é esse. Vou listar aqui, tá aí o nosso arquivo crypt 001, certo? Eu vou abrir ele aqui para ver se tem alguma coisa dentro dele. Opa, eu percebo um texto enorme, tá? Onde tem muito texto, inclusive. Mas se eu for prestar bem atenção, tá? Eu encontro alguns códigos, algumas informações que podem ser úteis para a gente desse texto, tá? A gente pode analisar aqui com cuidado. Por exemplo, para tentar localizar algo nesse texto. E depois de analisar bem esse arquivo, eu percebo que está muito embaralhado. Tá? Todas as letras estão praticamente super embaralhadas. Tá? O que eu tinha que fazer? Eu tinha que analisar na verdade todo o texto, certo? Mas eu já vou mostrar para vocês onde é que está, por exemplo. Eu posso perceber que aqui eu tenho algo estranho. Se eu praticamente analisar, fazer a conversão do texto inteiro, tá? Eu vou tentar procurar. Mas a parte que nos interessa da flag é a última linha praticamente do item 1.2. Tá? Eu vou copiar esse texto aqui e eu percebo que as letras estão substituídas.
todas as letras substituídas por caracteres estranhos. O que eu tinha que fazer? Testar por algum tipo de embaralhamento que aconteceu aí. E por falar em embaralhamento, isso me lembra a cifra de César, por exemplo, tá? Onde eu tenho várias informações que são trocadas pelas letras subsequentes ou mais próximas a ela, ou seja, a cifra de César. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, cifra de César, certo? Vou colar aqui o texto que eu acabei pegando lá. Eu quero ele em forma de texto. Pronto. Aí eu tenho o seguinte texto, olha só. A flag está aqui, pestbin.com. Aí eu tenho uns caracteres aqui que nos diz respeito onde é que está a nossa flag. Para quem não conhece o site Pestbin, é um site, pode ser eu fechar essa janela, é um site onde eu coloco eu colo informações de formas temporárias, por exemplo, tá? Onde qualquer pessoa praticamente pode baixar esse texto depois, tipo é um notepad virtual, vamos dizer assim, que temporário. E olhando a sintaxe do Pestbin, eu percebo que é pestbin.com barra algum código, né? E se eu for analisar aqui o texto que eu converti da cifra de César, todo aquele texto, eu vou encontrar isso aqui, a flag está aqui, Pestbin e o código específico, né? Se eu observar a sintaxe do Pestbin, eu percebo que é essa mesma sintaxe aqui. Eu vou colar esse cara aqui e tentar procurar ver se tem alguma coisa. E eu acabo encontrando, existe um texto em Pestbin, copiado online, que tem essa informação, a nossa flag que a gente precisa. E eu vou lá, colo a nossa flag, submeto ela e ela está correta. E assim a gente resolve mais uma questão. Agora vamos para a questão mais aberta, a viagem, que vale 30 pontos. Bem, eu tenho aqui, temos que estar prontos a viajar pelo mundo e conhecer outras línguas. Baixe o arquivo. Então, naturalmente, eu percebo que é uma viagem aqui, né? Vamos perceber que tipo de língua ele está querendo falar aqui com a gente. Vou baixar esse arquivo aqui. Já baixou, né? Fechar essa questão anterior. Tá aqui o nosso arquivo baixado. Vou tentar abrir ele aqui. E ele me mostra alguns caracteres estranhos aqui, né? Eu percebo que eu tenho um texto onde é uma língua muito estranha. Tá? Eu percebo aqui com os textos comuns, TCP/dump, algumas ferramentas aqui, modelo OSI, por exemplo, VirtualBox, um texto estranho, mas eu percebo que está em outra língua. Ou seja, essa é uma língua que a gente não consegue ler, eu pelo menos não consigo ler, a não ser que eu faça a conversão. Se tivesse alguém na sala de aula que entendesse esse tipo de língua, poderia fazê-la facilmente. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir esse arquivo, tá? Em um editor de texto direitinho, e vou copiar esse texto e tentar convertê-lo para uma língua que eu possa entender, tá? Por exemplo, já copiei o texto aqui, eu podia usar qualquer o tradutor, por exemplo, tá? Eu vou usar aqui, por exemplo, o Google Translate para tentar ver para mim que tipo de língua é essa e fazer a tradução, tá? Eu percebo que essa língua, se eu pegar qualquer tipo de, por exemplo, aqui, ó, hello, e fazer a conversão, eu vou perceber, claro que eu tinha que testar em vários tipos de conversões que o Google tem. Mas já vou dizer para você que esse texto aqui está em coreano, tá? De inglês para coreano. O que eu tinha que fazer? Colocar o nome de todo aquele texto coreano e pedir para o Google converter esse cara para mim em forma, pelo menos de inglês, que eu possa entender, ou converter direto para em português, por exemplo, não faz diferença, tá? Por exemplo, posso converter aqui para português, tá? Eu vou ter tudo convertido em português. E observando atentamente o texto, eu percebo, tá? Um texto bem favorável aqui para mim, depois da conversão. Olha só, saiba como encontrar bandeira, porque todas as bandeiras, pegue todas as bandeiras juntas. Eu tenho um texto muito estranho aqui. E eu percebo que entre chaves eu tenho algo que eu quero aqui, ou seja, acabei de achar a flag, tá? Embora esteja separada, eu vou copiá-la aqui. O formato da flag é arena, entre chaves um texto, certo? Vou colar aqui. Opa, acabei colando duas chaves. Aí eu percebo que tem vários espaços, não é isso? E eu sei que o formato do MD5 não é assim, não tem espaços. O que eu vou fazer? Retirar todos os espaços do texto. Pronto. Aí eu tenho
a minha flag. Vou tentar submeter e pronto, está correto, a gente conseguiu resolver a flag a viagem. E agora vamos resolver a flag web 003. Vamos abrir a flag web 003 e eu tenho aqui a informação. Que página é essa? Existem scripts em páginas que são chatos. Aí me dá um endereçamento aqui, tá? Eu percebo que é o mesmo IP do servidor, novamente com a questão anterior, tá? Ou seja, que eu pico o servidor que eu tenho aqui, eu copio esse texto aqui e barra demo, né? Então vamos copiar, vou fechar aqui da questão anterior, vou colar barra demo, por exemplo, e ver que página é essa. Bem, abrindo a página, eu percebo que é uma página bastante animada, uma página que existem informações passadas rapidamente e que praticamente fica impossível da gente tentar ler esse tanto de números, por exemplo, que aparecem aí, tá? O que eu tinha que fazer? Analisar o código-fonte dessa página, tá? E perceber que eu tenho um código enorme aqui nessa página, certo? Que possivelmente pode me trazer uma flag, tá? Então vamos analisar esse código aqui direitinho, vamos copiar aqui esse cara, certo? Você podia automaticamente perceber que esse cara aqui é um decimal. O que eu tenho que fazer? Eu copiei esse cara, vou especificar que é um cara decimal que eu quero, vou colar ele aqui, pronto. Convertendo esse cara, eu percebo que eu tenho um texto aqui do Debian Linux, um FAQ do Debian Linux, um texto interessante, capítulo 3, escolhendo sua distribuição Debian, né? Então vamos analisar esse texto que nós acabamos de converter, para ver se tem algo interessante que nos leve a uma flag, né? Vamos tentar analisá-lo aqui mais de perto e tentar ver se esse texto tem algo que possa nos levar àquele formato da flag. Opa! Acabei encontrando algo interessante aqui no meio do texto, em cima do item 3.1.11, eu tenho aqui algo parecido com o meu MD5, só que está em formato contrário, né? O que eu tenho que fazer? Vamos copiar esse cara, vamos levar novamente a nossa página, dizer que eu tenho um texto que ele está ao contrário, por exemplo, flipped, tá? Pronto, aí eu tenho minha flag. Vale lembrar que o que eu estou usando, essa página, por exemplo, é uma página que me ajuda muito a fazer a exibição do vídeo para responder a flag para vocês. É claro que você podia notoriamente fazer de forma manual, por exemplo, ou utilizar outro tipo de site, tá? Eu só estou utilizando esse site porque fica mais rápido para a gente resolver os exercícios e na verdade os desafios para estar passando para vocês. Deixa eu copiar esse texto dessa flag. Acabei encontrando o mesmo padrão, que o ideal é sempre contar no mesmo padrão que eu tenho mesmo, tá? Ou seja, que meu CPF me dá, e testar. Pronto, flag correta. Acabei matando aí a questão 25, correto? E vamos agora à questão web 001, que vale 25 pontos. Vamos abrir esse cara e me diz a seguinte questão: as páginas default são algo interessante. Elas mantêm informações interessantes que podemos usar e ler antes de fazer alguma coisa. Mas espera aí, essa página, a parte está estranha, tá? Então eu tenho o IP do servidor direto aqui, literalmente, tá? Eu não preciso, não tenho porta, não tenho barra nenhuma dessa vez, né? Vou abrir o IP do servidor aqui, é o 105 nesse caso, sem porta 80, você pode usar a porta 80 direto, que é a mesma coisa, igual está citando na questão. Ele me dá uma página do manual, tá? É importante a gente observar na instalação de servidores web, por exemplo, tomar muito cuidado nas páginas de manual, porque se a gente deixar essas páginas de manual, a gente vai perceber praticamente onde estão ali muitas informações que podem ser usadas posteriormente para atacantes maliciosos, pessoas maliciosas, tá? Como diretórios, por exemplo, arquivos de configurações, etc. Tá? Os módulos, por exemplo, que podem ser ativados ou não. Isso é uma página de certa forma de informação, mas a gente tem que tomar cuidado
para não deixar essas páginas sendo exibidas. Se eu for analisar bem toda a página, eu percebo que ela tem vários links, por exemplo. Tá? Mas um desses links, como é esse link manual que está aqui, ele é estranho, porque ele está me levando para uma página totalmente estranha. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele me dá um endereço IP aqui notoriamente e /flag, uma página totalmente estranha. Na verdade, eu preciso trocar esse endereçamento aqui, tá? Pelo meu servidor, por exemplo, tá? No caso lá da resolução de endereçamento. No meu caso aqui tá beleza. E eu abro uma página totalmente em branco, tá? Você percebe, totalmente em branco. Durante a resolução do desafio dos alunos, eles tinham que trocar esse endereçamento para o endereço local que eles tinham lá. Vamos analisar o código-fonte dessa página. Opa, eu percebo que eu tenho um comentário nessa página, correto? Isso é um comentário. Os comentários não são visualizados no navegador. E não são, na verdade, né? Então, se eu for analisar bem todos esses comentários aqui, opa, eu vou perceber algo estranho durante esses comentários. Por exemplo, olha só a nossa flag aqui, ó, Arena, e já começa com nossa parte da flag MD5, né? Então vamos lá, Arena, e eu tinha que copiar esses textos aqui, por exemplo, Arena. Vamos preparar aqui uma nova aba para a gente copiar esse texto, Arena, ok. Deixa eu colocar aqui Arena, fechados. Eu tenho parte do MD5. Vamos baixar aqui um pouquinho. Opa, eu tenho outra parte do MD5. Vamos continuar baixando. Aí eu tenho aqui algo estranho. Eu não tenho uma parte do MD5, eu tenho várias partes de MD5 aqui, né? Vamos copiar esses caras aqui. Vou colar aqui embaixo. Eu percebo que os meus números estão aqui no finalzinho, ó. Todo o resto dos meus númerozinhos, tá? O C também está incluso, que ficou aqui no final. O que eu tinha que fazer? Eu vou retirar, substituir tudo isso aqui, para ficar mais fácil da gente entender, por nada. Pronto, por exemplo. Eu posso até substituir também o espaço, traço, maior que, também por nada. Pronto. E já facilitou para mim aqui. O que eu vou fazer? Vou juntar todos esses números aqui, opa, com o que eu já tenho, e vou fechar chaves. Aí eu tenho a minha flag pronta aí para a gente fazer um teste. Vou copiar aqui e vou testar para ver se está ok essa flag. Vou submeter, pronto, flag correta, mais uma vez respondido, certo? Vamos passar para a flag for 001 e tem o seguinte texto: será que conseguem achar? Valendo 25 pontos. Analise o arquivo de captura e encontre a flag. Eu já estou dizendo que esse arquivo é um arquivo de captura. Então o aluno automaticamente tem que perceber que isso, e pela extensão do arquivo, já deixei a extensão do arquivo, ou seja, um arquivo de captura do Wireshark, tá? Pickup. Tá? Então o aluno automaticamente tem que perceber isso aqui. Tá? Algumas 5 equipes conseguiram resolver. Eu vou abrir, salvar esse arquivo, na verdade, é melhor. E vou abrir esse arquivo. Se o aluno tivesse, por exemplo, o Wireshark instalado na sua máquina, ele já ia abrir automaticamente, mas alguns alunos não tinham, né? E se você não tivesse, você podia utilizar uma ferramenta web para analisar isso, por exemplo, não sei, tipo de ferramenta você podia utilizar. Mas é um arquivo padrão do Wireshark para o tráfego capturado. Aí eu tenho aqui, já abri o arquivo, eu percebo que ele é grande, né? Então vários e vários aí linhas desse arquivo de captura, certo? Eu podia, na verdade, você podia analisar um por um, o aluno podia analisar um por um, só que demora muito para analisar todos esses arquivos. Eu vou facilitar aqui nosso processo. Eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, Ctrl e F. Vou pedir para ele pesquisar para mim um string, essa string que tenha Arena, por exemplo. Pronto, ele já localizou para mim. Que está aqui, quase no meio do arquivo, eu tenho uma flag já, Arena. Que depois eu tenho, foi via web, aqui a nossa flag, olha só. Eu posso copiar esse valor, por exemplo. Eu vou colar, por exemplo, nosso editor de texto. Tá, aí eu tenho
aquele valor específico, tá? Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que apagar as informações que não são úteis para mim, por exemplo, e colocar as nossas chaves, tá? Pronto, aí eu tenho o formato da flag, tá? Vale lembrar que, tá? Esse porcentagem 7B, esse porcentagem 7D, tá? Não são MD5, tá? É o código aí de conversão do abre chaves e fecha chaves. Então eu tinha que retirar esses caras. Vamos ver se está tudo certo aqui. Vamos submeter. Pronto. Flag correta e resolver esse desafio for 001. Agora vamos ao desafio MISC 004. Vamos abrir a flag 004. E eu percebo aqui que eu tenho números binários na flag 004. Então já de cara eu percebo isso. O que eu tenho que fazer? Converter números de binário para textual, por exemplo. Pronto. Simples, e eu já tinha a flag direta. Vale lembrar novamente que você pode utilizar qualquer ferramenta para fazer isso. Esse meu portal aqui é um portal que facilita para que eu faça desenvolver as questões para vocês. Eu já tinha flag, agora, a partir de agora, né? E posso submeter, pronto, a flag correta, resolvida a questão MISC 004. Aí eu tenho a questão MISC 003, vamos lá. E ela me diz o seguinte: como essas coisas entraram na moda hoje em dia? Tudo tem imagem agora, vale 25 pontos, e eu tenho um QR Code aqui. De certa forma, eu tenho outra imagem, outro QR Code. Vamos salvar esse QR Code na nossa pastinha, tá? E vamos novamente fazer visitar aquela nossa página para enviar novamente o QR Code e para descobrir o que ele tem nesse QR Code. Você pode utilizar o celular, por exemplo, ou qualquer outro tipo de leitor de QR Code. Lendo o QR Code eu percebo que eu tenho uns caracteres estranhos aqui, mas se eu analisar muito bem eu percebo que é uma página ao contrário, tá? Vou copiar essa página, vou colocar ela aqui. Você podia fazer isso manualmente ou utilizar qualquer tipo de ferramenta. Pronto, ele me dá um link. Eu vou acessar esse link agora, por exemplo, e me dá aqui o MISC003.exe, tá? Um aplicativo. Então vamos baixar esse cara. Ok, já baixamos, certo? Fechar aqui. Vamos ao nosso terminal para analisar que tipo de arquivo é esse. Tá aqui, MISC003 file. Vamos analisar que tipo de arquivo é esse, por exemplo, 3.exe. Opa, esse cara não é um aplicativo, né? Esse cara é um arquivo de texto, né? Da tabela ASCII, ou seja, arquivo de texto. Vamos abrir esse cara, por exemplo. Pronto, não é um executável, é um texto, né? Tá aí a pegadinha da flag. Vou copiar o texto da flag encontrado. Vou voltar aqui no desafio e responder pra gente. Deu uma travadinha aqui. Abri aqui novamente. Estamos na flag MISC003. Vou colar aqui e vou submeter. Pronto. Flag correta, 25 pontos. E agora vamos à resolução da flag crypt 002. E ela diz assim: você é um hacker, decifra. De cara já me dá isso pra mim, tá? Eu percebo que é um código em que eu tenho caracteres, tá? Letras, números, todos em letra maiúscula. Eu podia, por exemplo, usar a cifra de César, que foi usado anteriormente. Eu podia utilizar outro tipo de criptografia para tentar analisar isso aí. Mas, tá? Eu já vou dizer para vocês, isso na verdade é uma cifra base 32, tá? Por exemplo, pronto, tá aí. Você pode utilizar uma ferramenta online para fazer isso. Você pode utilizar o terminal, você pode utilizar qualquer outra ferramenta, mas você tinha que identificar que era um base 32, tá?
algoritmo fácil, uma ferramenta de algoritmo fácil de criptografia, a gente podia estar analisando. Tá? Como é que eu percebo que é um algoritmo, por exemplo, base 32? Pelas letras maiúsculas, em que eu tenho uma sequência delas com letras, números totalmente maiúsculos. Tá? O base 64, eu tenho letras minúsculas também. Certo? Você podia testar outras cifras, mas até você acabar encontrando que era base 32. Certo? Pronto. Vou colar ele aqui, submeter, flag correto, respondido. Vamos agora para a MISC 007. Bem, chegando na MISC 007 eu percebo que notoriamente eu já tenho aqui de cara com as outras questões que eu já disse para vocês algo decimal aqui, né, gente? Então vamos colocar aqui novamente decimal. Vamos colar esse texto aqui, por exemplo. Tá aí. Na verdade não era decimal, né? Era octal, né? Identificação aqui, fiz o teste aqui direitinho. Você podia perceber que eu tenho um octal, tá? Ou era decimal ou octal. Você podia fazer esse teste, por exemplo. Tá aí, acaba encontrando a flag novamente. Eu vou colar e submeter esse aqui. Você podia também utilizar a tabela, por exemplo, de octal e acabar fazendo a conversão, tá? Flag respondido. Nós vamos a MISC 005. Pronto, na MISC 005 eu tenho aqui o texto. Era uma época muito boa, mas hoje em dia tem coisa nova chegando. Você gostava? Na verdade aí uma pergunta que eu estou fazendo, na verdade eu tenho um arquivo aqui de um vídeo, né, um arquivo MP4, onde eu tenho aí um episódio, o primeiro episódio do anime Cavaleiros do Zodíaco, tá? Interessantíssimo o anime, e eu quis presentear a turma com o primeiro episódio dos Cavaleiros do Zodíaco, lá de 1980. 80 e alguma coisa, não lembro, 80 ou 90, me perdoe pela data aí, não, pelo ano, não lembro, acho que é um dos 90, se não me engano. Então tá aí o nosso todo episódio. E o que o pessoal tinha que fazer? Na verdade eu assistia todo episódio para procurar alguma coisa, né? Eu já vou direto com vocês aqui, eu vou direto pro final, por exemplo, já, para vocês perceberem onde é que está a flag, né? Na verdade o vídeo não me deixa ir até lá, né? Não está me deixando aqui. Não tem problema, eu volto aqui, por exemplo, e baixo esse vídeo, né? Vou salvar aqui como, tá aí, ponto .mp4. Vamos salvar esse vídeo. É um arquivo de vídeo de 500, quase 500 MB, tá? Ele é muito grande, certo? Eu tinha que esperar um pouquinho mesmo na rede da instituição para baixar, tá? E assim que ele baixa, ele for terminar de baixar, ele vai para cá, tá? Para a pastinha, onde ele vai tentar resolver o que esse vídeo tem de especial pra gente. E eu vou cortar o vídeo, quando ele terminar de baixar, eu volto para explicar. Pronto, pessoal, já baixou o vídeo, tá? Olha, nossa pasta. Vamos abrir o nosso vídeo, por exemplo. O vídeo está aqui 508 MB, né? É um vídeo grande, você tinha que baixar lá durante o evento para poder tentar localizar alguma coisa. Você podia usar o editor de vídeo, por exemplo, para facilitar você copiar, enfim, ou player mesmo de vídeo, tá? Eu vou lá para o final do vídeo, certo? E dentre alguns dos créditos eu tinha algo estranho, tá? Que poderia ser uma flag, por exemplo. Pronto, no final do vídeo, faltando 10 segundos para o vídeo acabar, eu tinha a flag sendo visualizada, tá? O que eu tinha que fazer? Copiar todo esse texto, certo? E colocar como resposta. Então a flag estava no final do vídeo. Então eu já copiei ela aqui para facilitar o processo. Vou colar aqui. Aí, ó, FD173 AEE, FD173 AEE, F5 FE99, F5 FE99,
FC2B7E, FC2B7E, 4A3C34, 4A3C34, C0E05E, C0E05E. Pronto, já copiei aqui pra gente. Vamos submeter, flag correto, resolver o desafio dos vídeos. Bem, agora faltam duas últimas flags para a gente tentar resolver. Teoricamente são as mais fáceis, tá? Vamos lá resolver a MISC 006. Então abrimos aqui a flag MISC 006. Ela é muito simples. O que eu tinha que fazer na verdade? Era ler com cuidado a informação e resolver. Ela vale 15 pontos, né? Por exemplo, formato flag entre chaves Pitágoras em MD5, tá? Então eu já tenho uma dica enorme. O que eu tinha que fazer aqui? Por exemplo, pesquisar aqui, por exemplo, MD5 encrypt, por exemplo, ou cifra, ou cipher, não sei, ou criptografar, ou criptografia MD5, ou crypt, enfim, pesquisar algum site, por exemplo, você pode usar uma ferramenta para fazer isso, eu não sei, que criptografasse para você, tá, Pitágoras e colocasse no formato que está sendo pedido ali. Vou colocar aqui Pitágoras, por exemplo, vou cifrar, ele me deu aqui D28, deu um MD5 de Pitágoras, que é isso que está me pedindo. O formato é flag Pitágoras em MD5 que está aqui dentro e submeter. Pronto, a gente mata a questão 15, que vale 15 pontos, tá? Pronto, pessoal, aí finalmente chegamos a MISC 001, uma questão praticamente de teste. Ela é muito simples, tá? Você pode perceber, no espelho é assim. O que eu estou querendo dizer? Que no espelho as coisas são vistas de forma inversa, né? E se eu for pegar aqui todo esse texto e colocar aqui, por exemplo, na flag, eu vou perceber que está errado, né? Claro, né? Porque o texto tem que ser, se está no espelho, está de forma inversa, certo? Coloco como resposta e faça um teste de brinde. Foi uma questão aberta, muito simples para tentar resolver. Então eu tenho ali, pegando se é o contrário, eu tenho a primeira letra que na verdade é a última, né? F, L, A, G. Aí entre chaves eu percebo que eu tenho aqui MD5 que está ao contrário, que é MD5. Pronto, uma flag simples, tá? Praticamente todos conseguiram resolver, tá? Foi de brinde para todo mundo, valendo 10 pontos. Vou submeter, pronto, está correto. Então é isso, pessoal, tá? Conseguimos resolver todas as questões para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sou o professor Paulo Henrique, tá? Instrutor de escola Hacker Ético, também docente da Faculdade de Pitágoras. Estou muito feliz de ter participado desse CTF junto com vocês. E tá aí a resposta de todo mundo. É para todo mundo ver direitinho, tá? Então é isso. Vamos estudar mais, tá? Você que conseguiu resolver as questões, parabéns, tá? Eu quero colocar os resultados aqui para todos, por exemplo, tá? Então eu tenho aqui o Door Key, parabéns ao pessoal da Door Key. O pessoal do Chapéu do Fim, perdão, é a Fernanda. E o Chapéu do Fim, que é, se eu não me engano, a Alona Yane. Parabéns por ter ficado em segundo lugar. Aqui eu tenho a mesma equipe, então ficaram em segundo lugar. E o pessoal do Hack and the Boss ficou em terceiro lugar. Parabéns, tá? Pelo primeiro CTF que foi realizado no Pitágoras, tá? Eu espero estar junto com vocês em outros CTFs e nos estudos em segurança da informação. Então é isso, gente. Eu me despeço aqui, tá? Se inscreva no canal do YouTube Escola Hacker Ético, no Facebook também. Acesse o site e os cursos também. Certo, pessoal? Até mais, valeu!